Nós, domingo passado, insistentemente repetimos aqui: se Jesus não for suficiente para você, você está no caminho errado. Você nem começou a sua jornada cristã ainda. Jesus tem que ser suficiente. Não é preciso dividir a sua fé, a sua crença, colocando um pouquinho nisso, um pouquinho naquilo, ou naquilo outro. Não! Toda a nossa crença, toda a nossa fé, toda a nossa confiança, toda a nossa devoção tem que estar unicamente em Jesus. Em Jesus. As religiões, elas querem dividir a nossa crença. Elas querem nos tornar pessoas idólatras, nos levando a objetos, a coisas, a estátuas, a crendices, a simpatias. Jesus nunca ensinou nada disso. Pelo contrário, ele sempre combateu tudo isso. E sempre que ele foi falar de salvação, de vida com Deus, ele sempre centralizou nele. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará o quê? Nas trevas. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que sempre ele falando dele. Não tem coisinhas. Só que a gente tem que tomar cuidado com as interpretações equivocadas, distorcidas da Bíblia. Isso é para te afastar de Deus, é para me afastar de Deus. Quer ver sobre o que nós vamos aprender hoje? Vamos aprender sobre o dia que Jesus cuspiu no chão e fez o barro e passou no olho do cego. Quem já viu essa mensagem na Bíblia? Já viu? O cego ficou curado? Ficou ou não ficou? Só que a religião fez, sabe o quê? Transformou o cuspe de Jesus e o barro em um ato para se praticar idolatria. Hoje se pega a água e diz: essa água aqui vai te curar. Por que vai curar? Porque Jesus cuspiu lá no chão e fez o barro. Isso é um ato de fé. Que ato de fé? Será que Jesus estava ensinando para mim a fazer simpatia? Será que Jesus estava ensinando para você, para mim, a fazer uma prática sinistra para se alcançar uma bênção, um milagre? Ou será que Jesus estava ensinando outra coisa totalmente diferente quando ele fez esta ação? Abra sua Bíblia em João capítulo 9, versículo 1. Vamos, à luz da Bíblia Sagrada, descobrir a verdade, que Deus abomina a idolatria. Olha o que diz o texto sagrado. Acompanha comigo, por favor. Enquanto caminhava, Jesus viu o que, pessoal? O que Jesus viu? Um homem cego de quê? De nascença. Continua comigo, versículo 2. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Vamos entender isso aqui. Dentro da cultura religiosa dos judeus, eles entendiam o seguinte: todo sofrimento ele é ocasionado por causa de um pecado. O fulano caiu e quebrou a perna.
No entendimento deles, o que tinha acontecido antes? Ele tinha pecado e ali era o que? Uma punição, uma consequência do pecado. O ciclano, ou a ciclana, estava esperando um filho e aconteceu uma tragédia e ela perdeu o bebê. O que eles diziam? É o quê? Consequência do quê? Do pecado. O fulano perdeu o emprego. Eles já diziam o quê? Consequência do quê? Do pecado. Para eles, tudo de ruim que acontecia era uma consequência de um erro que a pessoa tinha cometido. Ou, no caso ali daquele rapaz que nasceu cego, poderia ser um pecado de quem? Dos pais. Mas observem que esse entendimento está errado. Tanto é que disseram para Jesus: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou do pecado dos seus pais? O que Jesus respondeu no versículo 3? Qual foi a resposta? Jesus respondeu, o que ele respondeu? Nenhuma coisa, e o quê? E nem outra, ou seja, nem ele pecou, e nem os pais dele, o quê? Pecaram. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Primeiro grande aprendizado de hoje, preste atenção que é muito importante. Muito importante. Isso aqui muda a vida das pessoas. Existem situações que vão ser consequências de um pecado que eu cometi? Existem ou não existem? Existem. Mas existem outras situações ruins que podem até acontecer na minha vida, que é por causa do querer de Deus. Que isso, bispo Paulo? Aí eu não aceito não. Aí eu não concordo não. Não. Vou te fazer uma pergunta. Qual foi o pecado que Jó cometeu para enfrentar tudo aquilo que ele enfrentou? Quem conhece a história de Jó? Qual foi o pecado de Jó? Me diga, por favor. Nenhum. Pelo contrário, como que a Bíblia qualifica Jó? Está no primeiro versículo do capítulo 1 de Jó. Como é que a Bíblia qualifica ele? Olha lá, ó. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Que homem era esse? Lê para mim como é que ele era. Olha as qualificações dele. Diga para mim, ele era o quê? Íntegro e o quê? E correto. Que mais? Temia a Deus e o quê? E se mantinha afastado do mal. Esse era Jó. E você sabe que Jó vai enfrentar uma situação terrível na vida dele. Foi por causa de pecado? Foi, pessoal, por causa de pecado? Então foi por quê? Porque Deus quis que aquilo assim acontecesse. Meu Deus do céu, bispo Paulo, agora eu não estou entendendo nada. Quando Deus, Ele permite que algo aconteça, mesmo que seja ruim, que não tenha a ver com consequências de pecado, Jesus está dizendo que é porque Deus vai ser glorificado através daquela situação. Então quer dizer que quando algo de ruim acontece na vida de alguém que não ocasionou aquele tipo de consequência, não cometeu um pecado para que aquela consequência viesse,
significa que Deus tem uma obra para fazer através daquela vida. Deus vai ser glorificado de alguma maneira, seja naquela pessoa, seja em quem está em volta, seja num testemunho, não sei. Por isso que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele escreve o seguinte lá em Tessalonicenses, ele diz: em todas as coisas dai graças. Todas as circunstâncias. Aqui, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. O que está escrito? Leiam vocês, por favor, vai. Sejam, de novo, sejam gratos em todas as circunstâncias. Sejam gratos nas circunstâncias boas, mas sejam gratos também a Deus nas circunstâncias ruins. Pois essa é a vontade de quem? De Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos entender isso aqui? Vamos lá. Imagina que você, presta atenção, hein? Por isso que eu falei que essa mensagem, que essa explicação muda, transforma vidas. Imagina que você começa a enfrentar um momento ruim na sua vida, uma situação difícil, uma circunstância ruim, e você não cometeu nenhum pecado para que gerasse aquela consequência ruim. Então eu já sei, você já sabe, que aquela situação não é consequência do quê? De um pecado. Mas, mesmo não sendo consequência de um pecado, no momento da situação ruim, você murmura contra Deus. Você reclama com Deus. Você questiona Deus. O que você está fazendo agora? O que você está fazendo agora? Você está pecando. Olha o problema. Então tem gente que estava enfrentando uma situação difícil, mas que aquilo era para a glória de quem? De Deus. Só que como ela não aprendeu a dar graças em tudo, aí ela reclama com Deus. Ela murmura contra Deus. Aí ela está pecando. E agora que ela está pecando, vai ter o quê? Consequências por causa do pecado. Você entendeu que tem gente que se coloca no problema? Então aqui Jesus já está ensinando, em tudo dai o quê? Graças. Você está vivendo um momento difícil porque foi algo que você errou e agora veio a consequência? Dê graças a quem? A Deus. Por quê, Senhor? Eu estou vivendo esse momento aqui porque eu reconheço que lá a minha atitude não foi boa, mas isso aqui está me ensinando a não agir mais daquele jeito. Glória a Deus, o Senhor está certo, o Senhor sabe de tudo. Agora, estou vivendo uma situação difícil, uma situação ruim. Não foi por causa de pecado, de erro, não é consequência por causa de uma atitude minha, não. Não. Dou também o quê? Graças a Deus, glória a Deus. Que isso, fulano? Você está numa situação difícil e está dando glória a Deus? Glória a Deus. Por quê? Porque se eu estou enfrentando esse momento é porque Deus tem uma obra grande. Deus tem um plano grande na minha vida. E Ele vai ser glorificado através de tudo isso que eu estou vivendo hoje. Em tudo, dai graças. Ah, se você não deixar as aves comer essa semente. Ah, se o seu coração não for um coração de pedra. E se a sua vida não for uma vida cheia de espinhos. Se você pegar essa instrução e sair daqui hoje desta maneira, para viver dando graças em tudo, você já vai ver uma diferença extraordinária em sua vida. Extraordinária. Então vamos voltar lá em João. Então o que está escrito? Jesus disse, né?
Jesus disse no versículo de número 3: nem uma coisa e nem outra, ou seja, nem ele pecou e nem os pais pecaram. Isso aconteceu, aquele problema aconteceu, o menino nascer cego, para que o poder de Deus, o quê? Se manifestasse nele. Diga glória a Deus. Vocês entenderam essa parte? Vamos continuar, versículo 4. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas, enquanto eu estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Toda a história do cuspe, do barro, da cura, do cego, gira em torno desse versículo aqui, ó. Jesus estava afirmando que ele era a luz do mundo. E logo em seguida acontece a famosa cena, que é mal interpretada e se transformou num objeto de idolatria para muitas crenças por aí. Depois de dizer isso, o que Jesus fez? O que Jesus fez? Cuspiu no chão, misturou a terra com o quê? Com saliva, e aplicou aonde? Nos olhos do cego. Versículo 7. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Que significa o quê? Qual o significado da palavra Siloé? Enviado. Olha só, Jesus manda o rapaz se lavar num tanque, que o nome, o significado do tanque era enviado. O homem foi, lavou-se e voltou o quê, pessoal? Enxergando. Para comigo aí. É muito interessante quando você começa a entender o que realmente Jesus estava dizendo. Jesus podia simplesmente ter dito para o homem cego assim: ô cego, o que você quer? O cego iria responder: eu quero o quê? Enxergar. Jesus podia ter dito simplesmente: então enxergue, passe a ver. Ele poderia ter simplesmente feito assim ou não? O poder dele era suficiente para apenas dizer ao cego: veja, e o cego vê? Ou ele precisava fazer toda aquela barro, lodo, cuspe para o cego ver? Precisava ou não precisava? Não precisava. Tanto é que quando ele curou o cego lá em Jericó, lembra do Bartimeu que gritava: Jesus, filho de Davi, tem o quê? Misericórdia de mim. É outro cego. Como é que Jesus curou ele? Jesus olhou para ele e perguntou: o que você quer? Aí ele respondeu, olha lá, Marcos 10, 51. Ó, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu. O que o cego respondeu? Rabi, eu quero o quê? Quero enxergar. Jesus lhe disse. O que Jesus disse? Vá, pois a sua fé o quê? O curou. Teve barro, teve cuspe. Então observe que neste caso específico desse rapaz cego em Jerusalém, Jesus queria ensinar outra coisa. Ele não estava ensinando para nós a fazer nenhum tipo de simpatia. Ele não estava ensinando nenhum tipo de objeto. Ele não estava ensinando para nós que tem que ter algum ponto de contato, como se fala por aí. Meu Deus, tira isso da sua cabeça. Isso está te afastando de Deus.
Isso está te separando de Deus. A sua crença, a sua fé, a sua devoção, ela tem que ser única e exclusivamente na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Você quer saber o motivo daquela situação toda? O próprio texto vai falar para nós. Lá em João, no capítulo 9. Você está no capítulo 9, não está? Vai comigo no versículo 13. No mesmo capítulo que a gente está lendo. Vai comigo no versículo 13. Olha a explicação aqui, ó, clara para nós, ó. Então, levaram aos fariseus o homem que havia sido o quê? Jesus não acabou de curar ele? Aí vieram algumas pessoas e levaram esse homem a quem? Aos fariseus. Lê para mim agora. Versículo 14, vai. Pois foi no sábado que Jesus o quê? Misturou terra com saliva e o quê? O problema todo está aqui. A discussão toda está aqui nesta mensagem que fala que tudo aconteceu num dia de quê? De sábado. O problema lá, o negócio de Jesus ter cuspido no chão, é por causa de uma discussão que ele estava tendo com os fariseus. Tem gente que quer questionar a Bíblia pegando um versículo isolado, uma mensagenzinha desse tamanho, está errado, isso não procede de Deus. Não discuta textos bíblicos por pedacinhos. Nós estamos no capítulo 9, não é no capítulo 9 que a gente está? Você quer saber aonde que esse problema começou? Começou lá no capítulo 8. Volta comigo na sua Bíblia. Volta comigo, agora você vai entender tudo que aconteceu. Volta comigo no capítulo 8, versículo 12. Capítulo 8, versículo 12. Presta atenção, ó. Olha onde tudo começou. Por que Jesus vai cuspir no chão? Por que ele vai fazer o barro? Presta atenção. João 8, 12. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou o quê? A luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão aonde? No escuro, pois terão a luz da vida. Jesus estava pregando, correto? Versículo 13. Olha quem estava lá, olha quem estava lá. Os fariseus disseram: você faz essas declarações a respeito de si mesmo. Seu testemunho não é o quê? Não é válido. Para comigo. Quem eram os fariseus? Era um grupo religioso dentro do judaísmo, mas que se autoproclamavam como os mais santos de todos. E eles pegavam a lei de Moisés e eles faziam as interpretações. Por exemplo, na lei de Moisés não está escrito sobre o dia de sábado, o dia do descanso? Está ou não está escrito sobre isso? Está lá na lei de Moisés, em Êxodo 20. Aí o que os fariseus fizeram? Não só sobre o sábado, mas sobre a lei toda. Eles vieram e criaram as suas próprias interpretações. Para você ter uma ideia, olha só, para você ter uma ideia, só sobre o sábado, presta atenção para você não se perder,
Só sobre o sábado, eles criaram 39 interpretações do que você não pode fazer no sábado. 39, quem está entendendo? Quantas interpretações eles criaram só para o sábado? Daquilo que você o quê? Do que as pessoas não podiam fazer. E qual que era uma dessas 39? Ninguém podia amassar barro no dia de sábado. E entenda esse amassar barro como qualquer tipo de massa, até mesmo a massa do pão. No entendimento deles é o seguinte: se amassar está pecando. Mas peraí, o rapaz está com fome, ele vai morrer. Não tem problema, é melhor ele morrer com fome, mas sem o pecado, do que ele amassar a massa, comer e morrer e ser condenado porque ele pecou. Veja que na interpretação deles, eles colocam aquela lei acima da vida. Presta atenção, pega a visão. Coloca acima da necessidade do ser humano. Então, uma das interpretações deles é que não podia o quê? Não podia o quê? Amassar o barro. Quem está entendendo? O que Jesus fez mesmo para curar o rapaz? Cuspiu na terra e fez o quê? Amassou, misturou. Então veja que a questão toda era um debate. Mas vamos voltar lá no capítulo 8 que eu disse, ó. Olha lá, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não vai andar onde? Na escuridão. Aí os fariseus disseram para ele o quê? Você faz essas declarações a respeito de si mesmo. Seu testemunho não é válido. Continuando, Jesus respondeu. O que Jesus respondeu? Meu testemunho é válido, embora eu mesmo o dê, pois eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Aí criou um problema, porque o que os fariseus se achavam mesmo? Não é eles que interpretavam tudo, a lei? Então eles se achavam os mais sabichões. Na hora que Jesus falou: vocês não sabem de onde eu vim, nem para onde vou, aí pronto, aí a coisa começou a esquentar. E vocês sabem aonde que eles estavam no meio disso tudo? Não? Adianta comigo, você vai ler tudo em casa, tá? O capítulo todo em casa. Vai comigo no versículo de número 20. Versículo de número 20, aqui em João 8:20. Jesus fez essas declarações enquanto ensinava aonde? Aonde que Jesus estava? Na parte do templo onde eram colocadas o quê? As ofertas. Presta atenção, peraí. Aquele debate todo entre Jesus e os fariseus aconteceu aonde? No templo. Tinha gente sentado ouvindo quem? Jesus, e os fariseus em cima ali, só o quê? Só rebatendo, só contendendo, criando problema. Então a coisa toda foi no templo. Presta atenção para você compreender o porquê que Jesus ia cuspir no chão. Tudo no templo, a coisa está pegando. A Bíblia fala que, no entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado o quê? Sua hora. Então lá dentro do templo, os fariseus não tiveram coragem de quê?
de prender, só que a coisa continua. Aí nós vamos lá no versículo 59 juntos, aqui no capítulo 8. Depois você lê o capítulo todo em casa. A coisa continuou. Quando a coisa continuou, o que está escrito lá no versículo 59? Então, o quê? Apanharam pedras para quê? Para atirar em Jesus. Aonde mesmo? Aonde? No templo. Os fariseus iam apedrejar Jesus aonde? No templo. Mas quando eles pegaram as pedras para atirar em Jesus, o que Jesus faz? Jesus faz o quê? Se ocultou, ou seja, ele entra no meio das pessoas e faz o quê? O que está escrito? O que ele faz? Saiu do templo. Imagina que o templo está ali, ó, lá no altar lá, ó, saiu do templo. O que você acha que ele faz assim que ele sai do templo? Hã? Não, ele manda o rapaz para o tanque de Siloé, mas na hora que ele sai do templo, o que ele faz? A gente acabou de ler agora há pouco. O que vem depois, olha lá? Logo na hora que ele sai do templo, ele encontra o quê na porta? Aí ele faz o quê? Ah, quer dizer que é assim? Espera aí, seus fariseus. Não estava discutindo lá dentro agora? Eles não queriam apedrejar Jesus lá dentro? Lá dentro quem era a maioria? Quem era a maioria lá dentro? E lá fora? Hã? Agora tinha um monte de gente. Ah, é? Tá bom. Por isso que ele, logo que ele sai, que ele encontra o cego, pronto. O cego já foi colocado ali por quem? Por Deus. Por Deus. Lembra por que o rapaz nasceu cego? Jesus falou. Para que o poder de Deus se manifestasse nele. Talvez eu possa dizer para você que aquele rapaz nasceu para aquele dia. Para aquele dia. Porque Deus já conhece todas as coisas. Hã? Olha lá. E nasceu para aquele dia. Quando Jesus sai do templo, o rapaz já está lá. Aí os discípulos, quem pecou mesmo? Ninguém pecou não, rapaz. Isso aqui é para que a glória de Deus se manifeste neles. Quer ver agora como é que o negócio vai ficar? E mexe. E nisso todo mundo o quê? Olhando, porque os fariseus diziam que era o quê? É pecado. Os próprios discípulos de Jesus. Lembra que eles eram judeus? Acredito que eles mesmo, mestre. Hoje é sábado. E Jesus mexe o barro e passa nos olhos do cego. E depois diz para o cego, vai lavar no tanque de Siloé. Que quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Enviado. Em outras palavras, que fique claro para todo mundo que eu sou a luz do mundo. Eu fui enviado por quem? Por Deus, para trazer o quê? Salvação, libertação, luz. Vai lá lavar. O rapaz foi. Quando ele foi e ficou curado, opa, problema. Problema. Por que o problema? Porque os fariseus, o que os fariseus diziam? Que não podia mexer o barro no sábado. Que quem mexia o barro estava o quê? Pecando. Como é que Jesus mexe o barro, está pecando e cura o cego? Problema, peraí, quem está certo? Por isso que lá no versículo de número 13, que a gente estava lendo aquela hora, em João 9:13, o que essas pessoas, esses religiosos fazem? Olha lá, o que eles fazem?
Pega um rapaz que agora está o quê? Está o quê? Curado, e leva para quem? Então eles pegam o rapaz aqui e falam, vamos ali. Vamos aonde? Ali, no templo. Chega lá. Aí eles viram e falam, fariseu, olha lá, 9:14, olha lá. Aí fala que Jesus curou ele no sábado e tal lá. Os fariseus, ao 15, encheram o homem de quê? De perguntas sobre o que havia o quê? Acontecido. E ele respondeu. O que o homem respondeu? Ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois ele trabalha onde? Eles continuavam com a legalidade deles. Esse homem não é de Deus, não acreditem nele, porque ele trabalha no sábado. Outros disseram, mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? Então observe que começou a ter uma divisão entre eles. Espera aí, se vocês estão certos, ele está errado. Se ele está errado, não era para acontecer isso. Então veja que começa um problema dentro da religiosidade daqueles homens. Aqueles fariseus que se achavam donos da verdade, que se achavam os maiorais em interpretar a lei. Essa briga de Jesus com os fariseus aconteceu várias vezes. Certa vez os discípulos de Jesus estavam com fome. Estavam com fome. E Jesus podia ter passado com eles em qualquer outro lugar. Mas Jesus faz questão de passar no meio de uma plantação de cereais, de milho. E era um dia de quê? Era um dia de quê? De sábado. Está lá em Mateus, olha lá. Mateus 12, versículo 1. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a fazer o quê? Colher espigas e comê-las. Mas uma das interpretações dos fariseus é que ninguém podia o quê? Colher no dia de... Mas eu estou com fome. Não tem problema, morra santo. Mas não colha. E aí Jesus vê os discípulos colhendo. O que você acha? Vê. Jesus fala alguma coisa? Não. Porque Jesus sempre quis ensinar para nós que infelizmente existem muitas interpretações da palavra de Deus que foram colocadas por homens, não vieram de Deus. São interpretações destrutivas. São interpretações que matam, que separam, que criam divisões. Isso não vem de Deus. Aí vai ter todo... Olha lá quem estava lá, olha lá. Olha o versículo 2, quem estava lá de novo, olha lá. Alguns o quê? Fariseus, aqueles que criavam as interpretações, olha lá, da lei. Os viram e protestaram. Veja! Seus discípulos desobedecem à lei, colhendo o quê? Cereal no sábado.
Aí quando você adianta, vai no versículo 8, se eu não me engano, no 7. Olha o que Jesus fala no 7. Mateus 12, 7. Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Olha Jesus citando as Escrituras. Quero que demonstrem o quê? Misericórdia, e não que ofereçam o quê? Sacrifícios. Jesus olhou para os fariseus e falou assim: vocês não sabem de nada, rapaz. Vocês criam as interpretações de vocês e colocam essas interpretações acima da vida dos outros. Vocês não estão nem um pouco preocupados se eles vão desfalecer por causa da fome? Vocês entenderam errado o que significa o dia do Shabat, o dia do descanso, e vocês querem que as pessoas sigam o que vocês pensam. Aí Jesus vai dizer para eles assim no versículo 8, olha o versículo 8. Pois o Filho do Homem, ou seja, Jesus falando dele mesmo, é Senhor até mesmo do quê? Do sábado. Jesus estava dizendo assim: rapaz, quem falou do sábado foi eu. A Escritura fala aquilo que eu determinei, aquilo que eu ditei. Então, se tem alguém que tem a interpretação correta da Escritura, esse alguém, Jesus falando, Jesus, sou eu. E a interpretação de vocês está o quê? Errada. A vida não pode ficar abaixo, não, dos dogmas religiosos, não. Se fosse por aqueles fariseus, aquele rapaz cego iria continuar o quê? Cego, mendigando, na miséria, derrotado, porque para aqueles religiosos importava mais a interpretação equivocada que eles deram para a palavra. Então o fato de Jesus ter cuspido no chão, ter feito o barro, a massa, não tem nada de milagroso naquela massa, não tem nada de simpatia naquela massa. Ali foi por causa da discussão dele com os fariseus e para descredibilizar as interpretações equivocadas que os fariseus tinham a respeito da lei de Deus. Porque observem que quando as pessoas levaram o rapaz que foi curado até os fariseus, ele não é de Deus não, hein? Ele não é de Deus, porque ele trabalha no sábado. Mas se ele não é de Deus, ele é pecador. E o pecador não pode fazer isso. Então ele é de Deus sim. Então ele está certo. E vocês estão o quê? Errados. E ele está certo e vocês estão errados. Então veja que o motivo do barro foi para mostrar para mim e para você que muitas das vezes nós estamos seguindo numa direção totalmente contrária daquilo que Deus quer que nós sigamos. Só que o que a religião faz? Como a religião quer nos prender nos dogmas deles para nos manipular, porque é isso que os fariseus faziam com as pessoas, então eles nos guiam naquela direção errada, dizendo: é essa aqui, viu? Vamos, anda. Se você não vier nessa aqui, você é um pecador, você vai ser condenado, anda aqui. Sendo que a verdade é outra. Eu quero que você leve para casa o seguinte entendimento. Jesus podia simplesmente ter dito para o homem cego: fique curado. E o homem ficaria curado. Mas toda aquela situação da massa, do cuspe, do barro, era para mostrar que a interpretação dos fariseus a respeito da lei de Deus estava errada, equivocada.
Quem entendeu? Porque eu vou parar aqui. Não que não tenha mais para me falar, eu tenho mais para falar desse assunto. Você guarde, medite e aplique esta parte em sua vida, esse aprendizado. E quando for no domingo que vem, eu vou continuar essa situação aqui. Porque tem ainda um mergulho um pouquinho mais fundo que a gente vai dar. Mas já ficou claro para você que Jesus não fez simpatia nenhuma. Jesus não usou ponto de contato nenhum. Quando você ouvir essas palavras, segura aí, presta atenção. Ponto de contato, objeto de fé, coisas desse tipo, sai fora. Porque tudo isso são coisas para te afastar daquilo que é a verdade. A verdade se chama Jesus Cristo. Toda a sua fé, confiança, devoção, crença, deve ser depositado única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Qualquer coisa que venha fora de Jesus Cristo, da pessoa dele, é o inimigo usando de situações para te afastar de Deus, te levar para o caminho errado. Não permita mais isso acontecer com você.